Bom dia, meu nome é Silmara Takazaki e eu vou apresentar esse trabalho chamado Personagens Queer, Representatividade, Discursos e Estereótipos de Gênero em Séries de Animação. Bem, a partir deste título, eu tenho uma série de elementos nesse título e vários autores que fundamentam cada parte desta pesquisa, que é parte da minha tese de doutorado, na verdade. Bem, estes são os autores sobre teoria queer, sobre representatividade, sobre estereótipos e sobre séries e especificamente sobre animação. Bem, eu separo este trabalho em 3 partes. Primeiro sobre representatividade, depois sobre estereótipos e terceiro uma análise de séries e filmes de animação com personagens queer. Todo esse trabalho está pautado na ideia de tecnologia de gênero de Teresa de Lauretis, que afirma que o cinema não é apenas um espelho da sociedade, mas, ao contrário, ele também cria ficções sociais, como essa nossa noção que temos de gênero e de identidades. Eu uso também o conceito de lugar de fala de Djamila Ribeiro quando eu penso em quem são os produtores destas séries e destes filmes que estou analisando. Eu utilizo os testes de Bechdel e de Vitor Russo para analisar a representatividade feminina e LGBT nestas séries, especificamente nestes episódios. Aqui eu tenho uma tabela da GLAAD, que eu não sei se vai ser visível no vídeo, mas que usa o teste de Vitor Russo e analisa a representatividade LGBT em muitos filmes, no cinema em geral. A quantidade de personagens, quantos homens, quantas mulheres, quantos gays, quantas lésbicas, quantos bissexuais. E é um livro publicado anualmente pela GLAAD. Sobre estereótipos, eu uso os conceitos de Shohat Stan e de Stuart Hall. E eu considero ainda nas análises este princípio da Smurfette, no que tange à qualidade da representação nos filmes, não apenas um número, mas que tipo de representação nós temos. Bem, na parte de análise das séries, eu tenho aqui uma breve compilação de personagens LGBT que eu gostaria de mostrar para vocês. Estes são vários desenhos animados japoneses com personagens lésbicas. Aqui outras animações ocidentais e que têm personagens lésbicas também. Personagens gays, homens. Personagens bissexuais. Personagens trans e travestis. Aqui em desenhos japoneses e aqui em alguns desenhos ocidentais. Aqui eu chamo a atenção um pouquinho para esta última narrativa, que não é especificamente um personagem trans, mas é considerado uma narrativa trans. Então, por isso que ele está nesta análise também. Personagens drag queens e personagens intersexo, abertamente intersexo dentro das narrativas, dentro das histórias. Bem, eu tenho aqui uma das tabelas que foram geradas a partir destas análises e, como exemplo, eu coloquei a tabela das personagens lésbicas. E nós temos aqui o nome das séries, onde elas surgiram, e o ano de exibição, se existe uma produtora mulher LGBT dentro da produção desta série, se ela passa no teste de Bechdel, se passa no teste de Vitor Russo, quais são as personagens lésbicas, se existem outros personagens LGBT, se a personagem é assumida em público dentro da narrativa, como é tratada a relação lésbica, se existe um protagonismo destas personagens, se existe interseção ou outras abordagens nesta relação lésbica, e quais são os estereótipos e os padrões discutidos no episódio.
E assim, com esta compilação e com essas tabelas, nós podemos considerar se é uma representação positiva e que contribui afirmativamente para as lutas por igualdade, por respeito, ou se é uma série com uma representatividade mais negativa e com mais estereótipos, enfim. E nos resultados, portanto, nós temos os números desta representatividade LGBT, e ainda é muito pequena, e nós pensamos na representatividade não apenas nos personagens, mas também na produção destas séries. Qual é o tipo de representação que nós encontramos nestas narrativas? Quais são os discursos sociais e políticos implícitos e explícitos nas falas, na quantidade de falas desses personagens? E como esses personagens são tratados por outros personagens também? Quais são os estereótipos encontrados? Quais são as interseções encontradas com outros elementos marcadores? E qual é o protagonismo desses personagens dentro dessas séries? E, com isso, nós chamamos a atenção à responsabilidade dos produtores, dos artistas, dos designers, na criação e no desenvolvimento desses personagens e destas histórias também. E é isso. Aqui eu deixo o meu e-mail. Eu tentei fazer uma apresentação rápida para que não fique muito cansativo este vídeo. Mas estou à disposição para conversar mais e para receber comentários, sugestões e perguntas. Muito obrigada a todos, muitas gracias e até logo. Hasta luego.